Olá, tudo bem? Vocês? Então, vamos agora mais uma aulinha da nossa disciplina Sociologia. Como eu falei para vocês, vamos entrar agora na Sociologia vai ao cinema. Perfeito? Vamos lá, vamos desenrolar o texto. Há muitas formas diferentes de conceber o que seja a sociedade, assim como há muitas maneiras de fazer sociologia. Ciência se faz com teorias, métodos e conceitos. No caso da sociologia, há um leque amplo de teorias e de métodos, uma série quase infinita de conceitos, muitas vezes divergentes, e um sem número de propostas de pesquisa. A ideia de uma ciência que não tem uma única resposta para o mesmo problema pode parecer incoerente ou descabida, mas talvez seja justamente essa pluralidade de formas de ver o mundo, de responder à pergunta: o que é a sociedade? Que torna a sociologia tão fascinante. Uma das lições mais interessantes da sociologia é que sempre devemos desconfiar de tudo que se apresenta como sempre foi assim, ou é assim porque é. Os sociólogos gostam de comparar diferentes padrões de relacionamento e de pensar em arranjos alternativos, ainda que por vezes discordem um dos outros, sempre concordam em ponto essencial. O segredo do ofício reside em ver o geral no particular, a individualidade no contexto social, o estranho no familiar. Esse seria o fundamento básico da imaginação sociológica. E podemos fazer uso dessa imaginação em várias situações para pensar sobre os temas mais inusitados. Podemos até levar a sociologia ao cinema. Vamos exercitar nossa imaginação sociológica, convidando alguns cientistas sociais famosos para assistir conosco um filme genial. Você talvez já tenha visto ou ouvido falar dele. Chama-se Tempos Modernos. É um filme de Carlitos, nome com que ficou conhecido no Brasil o tipo criado e encarnado no cinema de Charlie Chaplin. Certo? Trata-se de um filme antigo, lançado em 1936, filmado em preto e branco e mudo. Não totalmente, pois, embora não possamos ouvir os diálogos entre os personagens, há uma trilha sonora. Antes de tudo, é um filme que consegue a mágica de não envelhecer. Por tratar de temas que até hoje nos tocam, produz em nós uma profunda cumplicidade com suas personagens e nos incita a refletir sobre nossas próprias escolhas e expectativas. Então, vamos falar aqui, Charlie Chaplin, tá? Londres, 18 de abril de 1889 a 25 de dezembro de 1977. Charles Spencer Chaplin Jr., ator e cineasta inglês, é considerado por muitos críticos e historiadores o maior gênio da história do cinema. Começou a participar de filmes em 1914 nos Estados Unidos e em pouco tempo passou a exercer grande controle artístico sobre eles, especialmente a partir dos anos 1920. Conhecido pelo diminutivo Charlie Chaplin, não só produziu e estrelou, como escreveu, dirigiu e eventualmente compôs a trilha sonora de filmes que tinha como principal personagem, de Tramp, conhecido no Brasil como Carlitos. Apesar de serem comédias, muitos dos filmes de Chaplin, em particular os realizados durante a Grande Depressão, tinham conteúdo altamente político. Dos diversos filmes que realizou ao longo de seus 65 anos de carreira, podemos destacar como mais importante Em Busca do Ouro, 1925, Luzes da Cidade, em 1931, Tempos Modernos, em 1936 e O Grande Ditador, em 1940. Esse, por sinal, é ótimo. Chaplin escreveu, dirigiu, produziu e, ao lado de Paulette Goddard, estrelou Tempos Modernos,
obra-prima que retrata o período da Grande Depressão dos Estados Unidos. Foram tempos de desemprego em massa, miséria, fome, desencantamento. O sonho do capitalismo parecia chegado ao fim, justamente naquele que se acreditava ser o país da prosperidade, ao alcance de todos, o berço da democracia moderna. O filme consegue tratar, com fino humor, os novos tempos de grandes frustrações e grandes apostas. Como base nele, vamos pensar sociologicamente sobre vários temas: trabalho, solidariedade, racionalidade, controle, segurança, liberdade, democracia, desigualdade, violência. Vamos também visitar com uma série de pensadores algumas instituições que surgiram no contexto da cidade moderna: a fábrica, a prisão, o manicômio e a loja de departamentos. Tempos Modernos é celebrado ainda hoje como um dos melhores filmes jamais feitos, profundamente crítico e ao mesmo tempo cômico. Nos convida a refletir sobre o lugar que cada indivíduo, cada um de nós ocupa nesse coletivo maior que chamamos de sociedade. Esperamos que você se divirta assistindo esse filme, seja de fato, seja através da narração das cenas que o livro lhe oferece, e que lhe agrade a companhia dos pensadores que lhe serão apresentados. A Grande Depressão. A Grande Depressão foi um período de recessão econômica que teve início em 1929 e perdurou por toda a década de 1930, considerando o pior e mais longo período de recessão do século XX. Caracterizou-se por altas taxas de desemprego e quedas drásticas na produção industrial, no preço das ações e no produto interno bruto em diversos países. Embora os Estados Unidos já estivessem atravessando um período de dificuldade, foi no dia 24 de outubro de 1929 que a Grande Depressão começou. Nesse dia, conhecido como Quinta-feira Negra, as ações da Bolsa de Valores de Nova York caíram drasticamente, levando milhares de pessoas a perder grandes quantidades de dinheiro ou até mesmo tudo que tinham. A queda da Bolsa foi um dos fatos mais marcantes, né? Não só na década, mas como no século. Os efeitos das grandes depressões foram sentidos no, no mundo inteiro, mas de forma diferente em cada lugar. Países como os Estados Unidos, o Canadá e o Reino Unido foram duramente atingidos e sofreram grandes prejuízos econômicos e sociais. Já no Brasil, o período da Grande Depressão correspondeu a uma época de industrialização acelerada. Políticas de combate à Grande Depressão foram implementadas em diversos países. Os pontos principais dessas políticas eram a intervenção do governo na economia e os programas de ajuda social, como foi o caso do New Deal americano. New Deal. Foi a partir daí que se construiu o chamado Estado de Bem-Estar Social. Em alguns países, a Grande Depressão foi um dos fatores que contribuíram para a ascensão de governos de extrema-direita, como o governo nazista na Alemanha. Feito? É, é importante a gente ficar por dentro desses fatos, que isso vai socialmente fazer grandes mudanças, né, no período. E, inclusive, é o período pós-guerra, Primeira Guerra, e antecedendo, né, a Segunda Guerra. E a gente vai ver transformações aí sociais, e o cinema colaborou muito. E as críticas feitas no Chapo também foi muito interessante. Assistam ao filme, o filme é muito bom. É, claro, não tem nada a ver com a tecnologia de hoje, mas a mensagem é muito importante, muito interessante, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai continuar vendo a parte da fábrica, o apito da fábrica, dando continuidade a esse tema. Dê o seu joinha, compartilhe o vídeo que ajuda o nosso canal
e os cursos são gratuitos e dá essa forcinha pra gente, tá bom? Então até a próxima aula.